regulador dos seguros e dos convênios médicos. Paulo Rebelo Filho tem que explicar aos senadores a omissão da ANS no caso da Prevent Senior, que testou medicamentos ineficazes em pacientes, mesmo sem autorização e sem conhecimento desses pacientes. Mas até o momento ele não respondeu muita coisa. Na verdade, ficam mais evidentes as denúncias que os senadores trazem em relação à omissão da ANS nas investigações de casos envolvendo a Prevent Senior. Arthur Lira vai se reunir hoje com líderes da oposição para discutir o projeto de lei que altera a cobrança de impostos estaduais nos combustíveis. Bom, o presidente da Câmara aderiu a uma fala de Jair Bolsonaro que culpa o imposto estadual por essa alta de preço. Lira diz que o ICMS não é gatilho dos reajustes, mas é um primo malvado do valor final da gasolina e do diesel. Vamos ouvir essa fala. Com a política da Petrobras aprovada pelo Congresso Nacional, de preços atrelados ao dólar e ao petróleo que saiu em um mês de 61 para 81 ou 82, lógico que isso tem que ter variação. O problema que nós estamos analisando é que os aumentos que são dados nos combustíveis pelo petróleo e pelo dólar, o ICMS é um primo malvado. E uma última notícia internacional: o Papa Francisco pediu que católicos franceses assumam responsabilidades e tornem a igreja um local seguro para todos. Hoje, Francisco expressou dor e vergonha com o relatório que denunciou o abuso de 216 mil menores de idade por religiosos na França. Vamos ouvir. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi. Desejo expressar às vítimas minha tristeza e dor pelo trauma que sofreram, e também minha vergonha, nossa vergonha, minha vergonha da Igreja que por muito tempo deixou de considerar suas preocupações como deveria. Francisco pediu a todos os líderes religiosos que sigam adiante com os esforços para que tragédias semelhantes não voltem a acontecer. Também pediu aos católicos franceses para que assumam responsabilidades para que a igreja seja uma casa segura para todos. Deixa eu comentar um pouquinho essas notícias do dia com Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Oi, Miro, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, Thalita. A gente estava com um probleminha na internet, mas agora deu tudo certo, então consegui entrar. Tô bem. Ufa! Que bom, que ótimo. O Miro entrou aqui em cima da hora, mas que bom que tá tudo bem por aí também, ótimo. Eu queria começar conversando com você sobre Alan dos Santos. Não é um dia nada bom para o blogueiro bolsonarista, né? Primeiro ele tem, então, a revelação dessa fonte, essa infiltrada ali no STF, né, a partir de uma reportagem da Folha de São Paulo. E daí Alexandre de Moraes já manda, inclusive, a Polícia Federal ouvi-la, essa ex-estagiária agora, né, para fazer parte do inquérito das fake news, que tem, inclusive, Alan dos Santos como um dos investigados. E daí, logo depois, vem Renan Calheiros e ainda coloca também Alan dos Santos como um dos investigados na CPI da Covid, também por disseminação de fake news durante a pandemia. Então, assim, não está sendo um bom dia para ele não, né, Miro? Talvez seja por isso, Thalita, que esse sujeito fugiu para os Estados Unidos. Ele sabia que a barra dele era pesada. Você vê que essa turma toda é toda valente, né? Esse Alan é todo valente, vive fazendo sinais com o dedo para o Supremo, vive fazendo ameaça, né? Gosta de xingar, babá. Mas na hora que a coisa esquentou, saiu correndo. O Zé Trovão, aquele que foi abandonado pelo ruralista no depoimento da Polícia Federal a semana passada, né? Que foi abandonado também pelo Bolsonaro, o Zé Trovão virou Zé Fujão também, tirou o time. O Weintraub, que era outro enrolado, tirou o time. A turma foge, né? Esse Alan fugiu, né? Fugiu. Segundo o Dudu Bananinha, segundo o Eduardo Bolsonaro, com a ajuda do Bananinha, o Dudu Bananinha tem mensagens trocadas, onde ele vê questão de passaporte, família, né? O Dudu Bananinha que acertou todo o esquema para o Fujão chegar lá nos Estados Unidos. É isso, é porque ele sabe que a barra dele é pesada.
Você vê esse caboclo, você estava falando aí do Vaticano, esse caboclo vem, a formação dele é na Igreja Católica, no setor tradicional da Igreja Católica. Ele sempre foi um reacionário convicto, aluno do Olavo de Carvalho, aquele filósofo de orifícios lá, aquele astrólogo da Virgília, né? Aluno do Olavo de Carvalho, né? Então, é uma pessoa com uma mentalidade doentia, fascista. Você vê os vídeos dele, são vídeos só de ódio, destila veneno, é só fake news, é só mentirada que esse cara tem. Ele vai criando suas fontes e vai espalhando mentiras, né? Virou um militante do kit Covid, tinha relação muito próxima com a Prevent Senior, né? Virou militante disso. Essa menina, essa que chegou a trabalhar como estagiária com Lewandowski, é bom ouvi-la, né? Saber o que houve exatamente. Né? Não dá para condená-la antes de ouvir. Né? Ela se diz aluna também, ela diz que conheceu o Alain como aluna do Olavo de Carvalho. Você vê que esse Olavo de Carvalho, esse só vem ao Brasil para ir no SUS. Ele adora falar contra o Estado, contra o serviço público, mas na hora que ficou doente veio correndo aqui para ser tratado no INCOR, no SUS. Né? Mas você vê um monte de cabeça que esse cara formou. Né? Ela disse que conheceu o Alain, né, na relação com o filósofo de orifícios, aí, com o Olavo de Carvalho. Né? Esses vazamentos, né, assim, que pegam um período grande, né, outubro de 18 a março de 20, né? Essas conversas, né, elas são muito reveladoras, né, dessa postura do Alan dos Santos de tentar informação a todo custo para poder disparar suas fake news, né, e os relatos dela também são interessantes, né, vale a pena. Por exemplo, ela fala do poder do general Vilas Boas no Supremo. Interessantezinho isso, né, general Vilas Boas, que é o homem do tweet, é o homem que deu um golpe por tweet, né? Ela fala do poder do Vilas Boas, ela diz que o Vilas Boas mandava no Supremo, né? Ela fala do papel do Fux na prisão do Lula, na manutenção da prisão do Lula. Ela tem dados, ela é uma boa informante, pelo jeito, né? Tinha um bom ouvido lá dentro. Né? Agora é preciso ouvir para saber exatamente essa relação com o Alan dos Santos. Né? O Alan ele tá metido em difusão de fake news que colocam em risco a vida das pessoas, ou seja, ele contribuiu para o genocídio no Brasil, ou seja, ele tem a sua parcela de responsabilidade nessas 600 mil mortes que o Brasil está atingindo. Né? O Alan é um difusor de fake news na política, né? Ele acaba com a imagem de todo mundo, né? Então é um sujeito que a CPI das fake news, encabeçada pela deputada Lídice da Mata, tem muitos dados sobre ele, né? Muitos dados. Então precisava ir mais fundo nesse negócio do Alan dos Santos. É bom ele passar a condição de indiciado, né, de investigado. Né? Esse era um cara que, conforme for, valia a pena uma ordem de prisão pela Interpol, né? Porque ele é um perigo, ele colocou em risco a saúde pública no Brasil. Ele recentemente foi tombado pelo Twitter nos Estados Unidos. Muita gente pensa que ele foi derrubado pelo Twitter, censurado pelo Twitter em função das fake news no Brasil. Não foi não. Foi que ele incentivou aquela invasão do Capitólio. Como ele é um trumpista, né? Ele teve vários tweets, a participação nas redes sociais incentivando a ocupação do Capitólio, aquela maluquice que resultou em 5 mortos, né? Aquela coisa de fascistas nos Estados Unidos, como um trumpista que é. Então, é uma boa... É bom que o Supremo esteja atento a isso, é bom que a CPI agora da Covid, já que ele teve um papel muito ativo, né, até para saber da relação dele com a Prevent, né, é bom, né? Qual é a relação dele com a Prevent? Sim. Será que o cara da Prevent que tem contas em offshore, né, os dois, né, tem contas em offshore, será que ajudavam o Alan? Né? O Alan, de repente, apareceu quando estava em Brasília, quando ele achava que estava com todo o poder, ele mandava, ele circulava pelo Palácio do Planalto com a maior desenvoltura, segundo vários jornalistas. Né? Ele chegou a ir para uma mansão, né? No Lago Sul, um local nobre lá de Brasília. Né? Então tem muita
treta aí por detrás é uma boa investigação. Ele é considerado um dos chefões desse gabinete do ódio, né? Muito ligado à família Bolsonaro, ao clã, né? Muito ligado ao Carluxo, muito ligado ao Dudu Bananinha, né? Então, eu acho que é uma boa essa decisão de investigá-lo, Isso ajuda. Aliás, ajuda Alan, no combate à Covid, ajuda na defesa da democracia no Brasil. Aliás, o Alan dos Santos, ele já disse que vai processar Alexandre de Moraes por ter revelado a identidade da fonte que ele tinha enquanto jornalista. Assim, eles conseguem também reverter assim a denúncia de uma forma, né, espetacular. E o que a gente sabe, enquanto financiamento, é que o velho da van financiou o Alan dos Santos, né? Tem até uma conversa que foi exibida deles fechando assim uma parceria. E é curioso a gente observar as movimentações do bolsonarismo em relação a essas figuras, né? Porque lá na CPI da Covid, naquela semana em que o velho da van, né, o Luciano Hang e o Otávio Facuri foram ouvidos, a gente viu que o Avan, lá, o Luciano Hang, chegou com toda a tropa, né, bolsonarista para defendê-lo durante a CPI. Já o Otávio Facuri, que é esse empresário que também financiou essas publicidades bolsonaristas, ele não tinha ninguém ali junto, chegou sozinho, tanto é que o Omar Aziz chamou atenção para esse fato, né? Olha, te abandonaram, soltaram sua mão. Então também é interessante a gente observar essas movimentações dessa trupe bolsonarista por trás. Você tem, nesse caso do Facuri, tem uma cena curiosa, né? Eu acho que foi o Guilherme Amado no Metrópolis que deu, né? Que o Facuri está muito chateado, está muito magoado, está tristinho, por isso, porque ele se sentiu abandonado, né? O Facuri foi o que financiou essa conferência de partidos conservadores, essa que é encabeçada, foi um dos que financiaram essa conferência que teve aqui no Brasil, né, da CPAC, né, Ação Conservadora, né, que é essa internacional fascista, né, que foi organizada pelo Steve Bannon, né, o homem que fez a campanha do Trump, e que hoje o Dudu Bananinha é um dos coordenadores, né, e que o Jair Bolsonaro é tido, então, com a queda do Trump, o Jair Bolsonaro é tido, então, como a grande liderança do mundo ocidental dessa central fascista, né? Dessa internacional fascista. O Facuri bancou, ajudou. Né? E o Dudu Bananinha, nem o Flávio Rachadinha, ninguém foi no depoimento dele na CPI. Então, segundo o Guilherme Amado, uma notinha que saiu essa semana, Guilherme Amado joga um veneninho. Disse que o Facuri está muito magoado, muito chateadinho, né? Porque foi totalmente abandonado e logo ele que ajuda tanto a família. Né? O Facuri devia aproveitar, já que ele está magoadinho, devia abrir o jogo, né? Devia abrir o jogo. Você percebe, Facuri também está metido nessa história de offshore, então é velho da van na offshore. Velho da van, né? 17 anos a conta ficou escondida. Esse velho da van é danadinho, esse Louro José. A conta ficou escondida, né? 700 milhões. Dava para dar umas merrequinhas para o Alan dos Santos, realmente. Dava para dar umas merrequinhas para o Alan dos Santos. Né? Então, é velho da van, é Facuri, é o dono da Riachuelo, são os sócios da Prevent. É o Alan dos Santos, você vai juntando essa tropa, por isso que é interessante esse trabalho. Seja esse inquérito no Supremo das fake news e o segundo inquérito dos atos antidemocráticos, seja a CPI da Covid, seja a CPI das fake news, você vai juntando tudo isso, você vai ligando, né? Você vai ligando esses movimentos, que é um movimento que já vem de algum tempo, que ajudou a eleger o fascista Bolsonaro, né? E que foi se espalhando, né? Foi se espalhando por todo o governo, por toda a estrutura do governo. Né? O Alan percebeu isso e saiu correndo, né? Saiu fugido. Né? Mas é possível ir atrás e pegar mais dados. Ele vai ficar chiando, ele adora. Essa é uma característica do fascismo, é posar de vítima. Né? Eles adoram se vitimizar. Né? Essa é uma das marcas do fascismo, né? Posar de vítima. Né? Nós somos perseguidos, né? Estão querendo roubar a eleição. O cara ganhou a eleição, o cara foi eleito, mandato de 28 anos e vem falar, colocar em dúvida
voto eletrônico, fala em auditar porque ele é vítima, né? É vítima de facada, é vítima de roubo em eleição, é vítima. Essa é uma marca do fascismo, é a vitimização.